somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui, reunidos, para ouvirmos e meditarmos na Tua Palavra, para aprendermos mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua presença nas nossas vidas. Fala aos nossos corações nessa hora. Fala naquele mais profundo do nosso ser. E que possamos estar abertos ao Teu agir nas nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o amor. E eu gostaria de falar com vocês sobre aquele amor que lança fora todo o medo. Nós estamos em tempos de muito medo, muita insegurança, muita ansiedade. E a vontade que habita no nosso coração é que todos esses medos simplesmente sumam, que os perigos desapareçam, que a gente possa usufruir de uma vida leve, de uma vida tranquila, sem ameaças. Parece até um sonho, algo inexistente. Mas eu sei que um dia nós estaremos lá. E Apocalipse nos diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando estivermos na eternidade com Deus, lá não haverá medo, lá não haverá insegurança, lá não haverá choro. Mas enquanto isso não acontece, o que fazer? Será que precisamos nos acomodar a essa realidade tão instável, nos acostumarmos com os medos, com as dificuldades? Será que temos que dizer para nós mesmos: não tem jeito, tenho que me acostumar com a vida assim e é isso? Não. Não é assim. Um amigo meu que é músico, Vlad Costa, depois procurem ele lá no Instagram. Ele lançou um projeto e no lançamento desse projeto eles fizeram algumas camisetas que tinham dizer assim: enquanto o céu não descer, eu vou amar. Uau, é isso. Enquanto a cidade de Deus não for estabelecida em sua totalidade, eu vou amar. O lugar que Deus habitará plenamente conosco, enquanto Ele não enxugar todas as nossas lágrimas, enquanto o medo não tiver sido totalmente retirado, enquanto isso não se efetivar na nossa vida, eu vou amar. Enquanto o céu não descer, eu vou amar. E o amor é uma decisão. É uma decisão que cada um de nós deve tomar. É uma decisão em resposta ao mandamento de Deus. Lá em Lucas 17, nos versículos 27 e 28, Jesus se dirige a um jovem respondendo a ele
o que ele deveria fazer para ter uma vida plena. E Jesus perguntando para ele assim, o que você acha que deve ser feito? Qual que é o mandamento de Deus a respeito disso? E ele responde, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse para ele, está correto, faça isso e você viverá. Obedeça esse mandamento de Deus, esse mandamento de amor, e você terá uma vida plena, uma vida abundante. Decida amar. Eu decido amar. Sem condições, sem justificativas. Eu amo e ponto final. A minha decisão é de amar não porque alguém fez isso, não para que aconteça isso, mas simplesmente eu amo. Não se fizer isso ou aquilo, mas simplesmente eu amo. Não é fácil, mas é possível. E depois que nós encontramos o caminho do amor, tudo se torna mais leve. E essa passa a ser a nossa única opção. Viver em amor é viver em Deus, pois Deus é amor. Ele é o amor, simplesmente Ele é amor. E eu amo a Deus acima de todas as coisas. E aí, a palavra nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui sobre o amor ao próximo, o amor a Deus, mas eu gostaria de, nesses minutinhos, me aprofundar contigo e conversar um pouquinho sobre o meu amor por mim, o teu amor por ti. Como anda o seu amor por si mesma? Como anda o seu amor por si mesmo? Como você tem se amado? Como você tem levado esse amor para você mesmo? Aos meus olhos, não há como amar o próximo, não há como amar a Deus se nós não nos amarmos. Não há como você amar o outro se você não se ama. E se você não se reconhece como filha e como filho de Deus, como obra-prima de suas mãos, homens e mulheres valorosos, homens e mulheres com preciosidades em si. Se você não se olha dessa forma, como você consegue olhar o outro assim? Como você tem se olhado? Como você tem se amado? E para muitos, essa batalha é uma grande batalha. Se olhar com este amor por si mesmo, muitas vezes é muito difícil. Quantos medos, quantas inseguranças diante dos nossos próprios olhos, diante das incertezas que aparecem, que a gente se sente incapaz, se sente incompetente, se sente inadequado. Nós nos acomodamos àquilo que alcançamos e não vou enfrentar novos desafios, porque vai que eu perco o que eu já alcancei. E muitos permanecem ali, prostrados pelo medo, paralisados por essa falta de amor em si mesmo, paralisados por não perceber que são bons e, na verdade, por se acharem não tão bons assim. Falta amor por si. E onde falta amor por si, abunda o medo. Onde falta amor por si, é presente a paralisia, é presente o descontentamento, é presente a dificuldade de se soltar e de realizar os sonhos de Deus. É um medo irracional, um medo que paralisa, um medo que te impede de caminhar. Um medo que te impede de crescer, de reconhecer os teus talentos e de multiplicar esses talentos. A falta de amor por si faz com que os talentos sejam totalmente enterrados. E o amor lança fora todo medo. O amor lança fora tudo isso que te paralisa. Através de um olhar de amor, através de um olhar de Deus para a tua vida, você pode se reconhecer como filha amada, como filho amado do Senhor. E é uma batalha de amor, é uma batalha em amor. Para que você se permita amar e principalmente ser amado. Precisamos nos permitir ser amados. Precisamos nos permitir ter afeto. Precisamos nos permitir reconhecer o quanto podemos receber este amor de Deus.
Olhe para Deus. Olhe para esse Deus de amor. Ame Ele e peça para Ele olhar para você e te ensinar a olhar para si como Ele te olha, a te amar como Ele te ama, a se amar como Ele te ama. Eu diria para Deus assim: Paizinho querido, me ensina a me olhar como o Senhor me olha. Me ensina a me amar como o Senhor me ama. Me ensina a me ver em tudo aquilo que o Senhor fez e da mesma forma como o Senhor me enxerga. Se você não se reconhece como filha, como filho de Deus, como obra-prima das suas mãos, o que acontece? A gente não consegue efetivamente se amar. Eu me lembro de um momento ali pelos meus 20 anos, não faz tanto tempo assim, tá? Que no retiro de carnaval, eu estava no espaço ali de intercessão, fazendo a minha devocional, e eu estava lendo o Salmo 139. E num determinado versículo ali daquele salmo, eu travei. E eu comecei a chorar. E eu comecei a questionar Deus de que aquilo ali não era possível, de que aquilo ali não poderia ser daquela forma. E eu vou ler com vocês esse salmo e explicar um pouquinho mais do que eu senti naquele momento. O salmo diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E está além do meu alcance. É tão elevado que não consigo atingir. Hoje, eu leio esse versículo grata, alegre, com um sentimento de plenitude no meu coração. Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo atingi-lo. Mas naquele dia, lá aos meus 20 e poucos anos, quando eu li esse versículo, quando eu li esse dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu disse, não, Senhor, isso não é maravilhoso para mim. Isso é muito difícil, porque é muito difícil reconhecer que o Senhor conhece, vê, atesta as minhas falhas, os meus erros, as minhas limitações. É muito difícil entender que o Senhor me ama diante das minhas falhas, das minhas faltas. E eu não queria que Deus me olhasse tanto assim. Eu achava que eu tinha falhas demais. E que se Ele enxergasse essas falhas em sua totalidade, Ele ia deixar de me amar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Ele me conhecia por inteiro. Eu sabia que não havia como me esconder de Deus. Mas aí eu dizia para o Senhor, Senhor, esse conhecimento não é maravilhoso para mim. Eu tinha medo. Eu tinha medo de não ser amada por Deus. Eu tinha medo também de não ser amada pelos outros, né? Esse era o meu mecanismo. Eu precisava ser boa, fazer as coisas de forma perfeita, de forma direita. Eu precisava ter êxito naquilo que eu empreendesse para ser amada. Um perfeccionismo daqueles. Mas isso também é tema para um outro momento. Mas, enfim, naquele retiro, em que eu me deparei com as minhas limitações e com o infinito amor de Deus por mim, Deus me disse assim, Ele me abraçou, eu senti um abraço de Deus naquela hora. Deus me abraçou e disse, minha filha, eu te amo tanto, que eu mandei o meu filho morrer pela tua vida. Eu te amo tanto, que não importam os seus erros, não importam as tuas falhas. Eu sei que você comete, né, erros, eu sei que você tropeça de vez em quando, mas ainda assim eu continuo te amando. Eu continuo querendo estar perto de você. E eu continuo querendo que você ultrapasse os teus limites. Mas não para que eu te ame, mas simplesmente para você ser mais feliz.
porque eu estarei te amando sempre, a todo tempo, em todo lugar, independente das circunstâncias. Esse é o amor de Deus por nós. E Deus continua nos olhando e continua nos amando, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas limitações. E é esse olhar de amor que eu te convido a pedir a Deus que coloque no teu olhar para si mesmo. Que Deus gere em você um amor por si, independente das suas mazelas, independente dos teus erros. Não para que você se paralise do jeito que você está, mas que você possa ir além disso. Que você possa reconhecer que você tem qualidades, que você tem competências, que você tem êxitos, ainda que, porque todos nós temos os ainda ques, né? Ainda que, apesar de, e com esse olhar de amor de Deus por nós, nos amando como Deus nos ama, nós temos a condição de olhar para o outro e amá-lo, ainda que, apesar de, mesmo que ele não me ame tanto, mesmo que ele não faça as coisas do jeito que eu gostaria, mesmo que ele erre comigo, mesmo que ele me traia, mesmo que ele quebre a minha confiança, eu posso ter um olhar de amor por ele. Eu posso ter um olhar de amor pelo meu próximo. Porque aí sim, eu posso amar o meu próximo como eu amo a mim mesma. Já se passaram alguns anos depois desse retiro de carnaval. E eu digo para vocês que é um constante aprendizado. Certamente hoje eu me amo muito mais do que eu me amava naquela época. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender em amar a mim mesma. Porque o amor de Deus é tão infinito. É infinito. Não tem como nós mensurarmos. Então eu ainda tenho muito a aprender em como me amar e como amar o próximo. Mas eu posso te dizer que a cada dia eu tenho aprendido um pouco mais. A cada dia eu tenho aprendido a me olhar com os olhos dele. A cada dia eu tenho aprendido a me perdoar com o perdão dele. A me amar apesar dos meus erros, a me acolher dentro das minhas limitações. E dessa forma, eu posso simplesmente te amar. Sem vírgulas, sem reticências, sem justificativas, sem necessidades. Eu posso simplesmente dizer, eu te amo, e ponto final. É assim que devemos amar a Deus. Eu amo a Deus, e ponto final. Eu me amo, e ponto final. Eu te amo, e ponto final. Se olhe, se ame, como Deus te ama, como Deus te olha. E que o Deus de amor te abençoe infinitamente. Que o Deus de amor derrame sobre você e sobre a tua casa, sobre aqueles que estão contigo, esse amor incondicional, esse amor infinito. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos orar. Paizinho querido, Deus de infinito amor e graça, nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor toque nos nossos olhos e transforme, Deus, a nossa visão. Transforme, Senhor, a visão que temos sobre nós mesmos. Que diante dos nossos traumas, das nossas limitações, diante dos nossos medos e inseguranças, diante de tantas palavras que foram malditas no decorrer da nossa história, diante de tantas situações que nos fazem acreditar de forma diferente, nós te pedimos, Senhor, transforma a nossa visão. E nos ensina, Pai, a nos amar como o Senhor nos ama. A nos olhar, Deus, como filhas e filhos amados. Como joia preciosa.
como joia rara nas tuas mãos. Paizinho querido, nos ajuda a nos amar, para que assim, Senhor, nós possamos te amar mais e mais. Para que assim, Senhor, nós possamos amar o nosso irmão, a nossa irmã, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mais e mais. É isso que te pedimos, Senhor. Derrama do teu amor sobre as nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe.